E eu creio que a mensagem que o Senhor nos deu para hoje, ela se chama Por que a morte, Jesus e a cruz? Você já parou para se perguntar por que precisava existir morte? Por que essa morte precisava ser a de Jesus? E por que isso teria que acontecer na cruz? Você já parou para pensar? Por que dessa forma? Por que desse jeito? Por que essa pessoa? Primeira coisa, queridos, é que, como disse no começo, hoje nós celebramos a ressurreição. Talvez outras religiões possam te mostrar onde está o túmulo do seu Deus, ou uma imagem que representa o seu Deus, mas os cristãos podem apontar para um túmulo vazio. Aleluia. E dizer, é aqui que não está o meu Salvador. Glória a Deus. É aqui que não está o meu Salvador. Ele esteve aqui, mas ele ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo não é uma filosofia. Jesus Cristo não é uma imaginação. Jesus Cristo não é um bom sentimento. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Ele está vivo. E você pode e deve conversar com Jesus e ter um relacionamento com Jesus. Ser amigo de Jesus Cristo. Ele é o nosso único Salvador. Ele vive. Aleluia! Glória a Deus! Quero começar perguntando por que morte? Por que precisava existir a morte? Jesus morreu na cruz. Por que precisava existir a morte? Quero começar com Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, aqui na NVT, que diz assim: coma à vontade de todas as frutas do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza você morrerá. Então nós precisamos entender que quando Deus cria o ser humano e coloca o ser humano no jardim do Éden, Ele fez um enunciado, uma declaração muito séria. E Deus fala, está falado. Quando Ele fala, é porque aquilo é uma realidade. Quando Deus diz algo, aquilo já existe. Porque Ele chama a existência as coisas que não existiam. Então, quando Ele diz, você pode comer qualquer árvore do jardim, mas se você comer dessa, você morrerá. Então, essa era uma realidade, essa era uma sentença. E Adão, Eva estavam no jardim, e eles agora eram portados de liberdade, eles eram livres. E esse é um dos motivos, porque às vezes nós nos perguntamos, poxa, então por que Deus colocou esse raio de árvore no jardim? Deus queria seres livres, que tivessem a possibilidade de escolher se queriam ser bons ou maus, filhos de Deus ou não, se queriam andar com Deus ou se não queriam andar com Deus. Pessoas que pudessem escolher o que fazer. Porque pense comigo, né? Em relação ao casamento, Adão não teve escolha. Só tinha Eva, ele teve que casar com a Eva, não tinha escolha. A Eva não teve escolha, só tinha o Adão, tinha que casar com Adão. Agora, lá no jardim, em relação ao bem e o mal, Deus colocou a possibilidade diante do Adão. Você pode escolher obedecer ou, implicitamente, desobedecer. Estava ali o bem e o mal. E ele escolhe pecar. O direito antigo mostrava que os crimes eles eram sim punidos de acordo com o seu tipo, de acordo com a sua intensidade, porém, também de acordo com a pessoa que era ofendida. Em certo sentido, a gente até tem um pouco disso hoje. Quer ver? Se uma pessoa matar alguém é crime, com certeza. É um crime terrível. Mas supondo que, não estou dizendo que isso seja certo ou errado, tá, gente? Eu só estou ponderando uma situação. Suponha que essa pessoa, ele era um morador de rua e alguém matou ele. É crime? É crime. É pecado? Pecado. Está errado? Está errado. Agora, suponha que outra pessoa matou o Donald Trump. É crime? É crime. Está errado? Está errado. E outra matou o Papa. Está errado? Está errado. É crime? É crime.
Os três estão errados e os três cometeram um crime. Agora, sejamos sinceros. Nós sabemos que dois desses assassinos vão ter uma pena maior. Não é? Porque o direito antigo preceituava dessa forma. O crime estava relacionado sim ao tipo, sim à intensidade, mas também ao ofendido. Considerando isso, se você parar para pensar que o pecado ele é sempre contra Deus, e Deus é o Senhor do universo. Se o castigo tem relação com quem foi o ofendido, o pecado sendo contra o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, o pecado, ele merece o castigo de maior rigor. O pecado é o crime dos crimes, porque ele é contra Deus, o Senhor. Isso, ao meu ver, é algo muito forte, é algo muito marcante. Logo, qualquer pecado contra o Senhor Supremo merece a suprema punição, e essa é a morte. Mas talvez você diga assim: poxa, mas tem alguns pecados que são pequenos, que a pessoa não mereceria ir para o inferno por causa desse pecado, porque é um pecadinho, talvez, né? Ela não... Pense comigo. Vamos lá, outro exemplo. Trânsito. E acontece um acidente, não estou falando de ninguém aqui, pelo amor de Deus. Acontece um acidente lá entre um polo e um prisma. Aconteceu um acidente, certo? Então, quando forem noticiar, eles vão noticiar o quê? Para-choque colide com paralama. É assim que eles noticiam? Como eles noticiam? Colisão entre um prisma e um polo, certo? Acidente entre... Aí vai dizer, não, mas eu não colidi contra o carro, eu só colidi contra o paralama. Não, mas eu nem trisquei no farol. Por que vai colocar que foi contra um polo? Por que não coloca só que foi contra um paralama? E a Bíblia nos diz, você vai entender, em Tiago capítulo 2, versículo 10, o seguinte: pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, se torna culpado de desobedecer todas as outras. Quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Ou seja, se você... mas foi só uma mentirinha. Você arranhou o paralama na colisão. Vai estar escrito colisão do polo com o prisma. Não vai estar escrito colisão do para-choques com o paralama. Você está entendendo? Porque segundo diz Tiago, se você fosse obter a salvação pela lei que Deus deu a Moisés, ou você obedeceria 100% dela, ou você estaria condenado. Ou você nunca, como diz a lei, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, ou você obedecia tudo isso sem nunca errar, ou se um dia você contasse uma mentirinha, você é culpado de todos. Logo, me diz, seja sincero, havia como eu e você sermos salvos por cumprir essa lei? Sim ou não? Não. Por cumprir a lei da justiça, nós não alcançamos esse tipo de lei. Agora, talvez você diga assim, poxa, mas Deus condena o Adão, o que eu tenho a ver com Adão? O Adão pecou e agora é a minha terra que produz cardos e abrolhos. O irmão diz assim, Eva que pecou e agora eu sinto dores aumentadas no parto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Adão não tivesse pecado, olha só, presta atenção, se Adão não tivesse pecado, se os teus antepassados não tivessem pecado, se o teu pai e a tua mãe não tivessem pecado, quem seria o primeiro pecador da terra? Quem? Se meus pais não tivessem pecado, se ninguém antes de mim tivesse, eu sei que eu seria então o primeiro pecador. Você não seria? Não seria você? Então vamos dizer assim, seria eu. Você tem coragem? Não? Seria eu. Mas foi o Adão. E a gente fica bravo com o Adão.
Mas seríamos nós. Seríamos nós. Cada um de nós já pecou. Como aquela piada lá do Catarino, né? Quem é de Santa Catarina sabe. Já pecou? Xaxim, mas foi xinxerê. Então, todos nós pecamos. E a Bíblia diz que então todos nós éramos passíveis da morte. Porque a Bíblia nos diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, certo? Ok? Todo mundo pecou. Se pecou em uma vírgula da lei, pecou em todas, já era, está todo mundo condenado. E agora? Aí vem a segunda pergunta da noite. A primeira era por que a morte? Nós já entendemos que todo mundo aqui merecia a morte. A segunda pergunta, então, é o seguinte: por que Jesus? Por que Jesus foi entrar no meio dessa história? Por que a gente não resolveu aqui? Por que teve que vir Jesus de fora? Jesus estava lá no céu. Jesus, como você lê em Gênesis 1 e João capítulo 1, você percebe que Jesus já existia desde sempre, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Mas por que Jesus precisou vir na Terra? Por que a gente não resolveu essa parada? Por que você não foi lá resolver? André, por que tu não resolveu essa pra gente? Por que a gente... Diogo, tu é missionário da Jocum, por que tu não resolveu essa pra gente, Diogo? Por quê? Por que Jesus teve que vir? A Bíblia nos diz em Hebreus 9:22 o seguinte: sem derramamento de sangue não há perdão. Então, para que o pecado seja perdoado, precisa derramamento de sangue. O que é isso? Morte. Ou seja, a morte vai ter que acontecer, porque Deus disse, se você comer, vai morrer. Então a morte tem que acontecer. Quando existe um pecado, tem que existir uma morte. Isso está marcado. Então, aqui está dizendo que sem derramamento de sangue não há perdão, está dizendo que dá para substituir. Dá para alguém morrer no lugar de alguém. Como assim? Se nós encontrarmos alguém 100% santo, 100% sem pecado, alguém que jamais falhou, alguém que jamais errou, essa pessoa pode morrer pelo pecado de outro. Você já conheceu alguém assim? Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Ele pôde descer do céu, vir até aqui na terra, nascer como um ser humano, como cada um de nós, viver a sua vida até a idade adulta como um de nós, porém, sem pecado, aleluia! Jesus não pecou nem em pensamento, nem em ação, nem por falta de agir, nem por agir demais, nem por atitude, nem por omissão. Jesus simplesmente nunca pecou. Então Jesus poderia substituir, trocar, receber a morte do nosso lugar, para que nós fôssemos livres. Agora, aí tem outro problema. Tem outro problema. Porque essa substituição, ela é um por um. Uma pessoa, um pecador por um santo, ela é um por um. Quando alguém cometia um pecado, precisava, eles faziam no Antigo Testamento, eles matavam um animal, como um símbolo do Messias que um dia viria, porque essa substituição é um por um. Então, Jesus morrer na cruz seria para salvar uma pessoa. E agora? Agora complicou a coisa. Porque você já imaginou Jesus tendo que nascer de novo, de novo, de novo, hoje em dia mais de 8 bilhões de vezes para salvar um por um? Complicado, né? E aí que nós vemos a sabedoria de Deus. Olha a sabedoria de Deus. Quando Adão pecou, Deus disse o seguinte: por causa do pecado de Deus, de Adão, perdão, misericórdia. Era para ver se vocês estão dormindo. Pelo pecado, perdão, Senhor Jesus. Pelo pecado de Adão, Deus olhou e disse: toda a humanidade é pecadora. Toda a humanidade. Daí você diz assim, mas como assim? Quem pecou foi o Adão, por que Deus considerou toda a humanidade pecadora?
Porque a troca tem que ser um por um. Então ele fez o seguinte: eu vou considerar todo mundo culpado pelo pecado do Adão, porque daí eu posso considerar todo mundo salvo pelo sacrifício de Jesus. Olha a sabedoria de Deus. Uau! Não dá ponto sem nó. Meu Deus do céu. Dona Lourdes fez direito, né, Dona Lourdes? Lá no curso de direito o pessoal tem que ensinar sobre Jesus. Olha que legislação complexa. Que lógica maravilhosa. Talvez você esteja dizendo assim: onde está isso na Bíblia? Vamos procurar. Começando por 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. 1 Coríntios 15, versículo 22, aqui eu vou ler na NVT. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão uma nova vida. Pode ser com vontade esse aleluia aí, vamos lá. Aleluia, meu Deus. Agora outro, 1 Coríntios 15, 21 e 22. O 22 a gente já leu, né? Vamos de novo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Olha que engenharia maravilhosa. Quando o ser humano peca, Deus diz: a humanidade é pecadora. Quando Jesus nos salva, Ele oferece a salvação a cada um de nós. E assim Jesus não precisa morrer uma vez por cada um. E é isso que nós chamamos o pecado original, o pecado de Adão. Adão pecou e a humanidade passou a ser uma humanidade caída, pecadora. Para que, como o pecado de Adão foi um único ato, a morte de Jesus na cruz seja uma vez só por todos nós. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos rever isso. Lembra da colisão do carro? Certo? Então quem comete um pecado já é réu de condenação, de morte. Só alguém totalmente santo poderia derramar o seu sangue em troca. Terceira coisa, então, Deus considera toda a humanidade pecadora para que através de um ato do Senhor pudesse trazer a salvação para todos nós. É muito legal isso. É muito bonito de se ver dessa forma. E talvez alguém diga assim: bom, então se Jesus morreu, se Adão pecou e todo mundo foi considerado pecador, e agora Jesus salvou, todo mundo está santo, então a gente pode fazer o que quiser, pode, né, tá todo mundo salvo já. Calma, vai com calma, meu amigo, segura um pouquinho, você está indo meio rápido, cuidado para não resvalar nas curvas aí, vamos lá. Jesus pagou nossos pecados? Pagou. Então está todo mundo salvo? Não. O que acontece? Imagina que, vamos pegar outra figura, uma pessoa foi presa, certo? Uma pessoa foi presa, e o juiz, ele então escreve: fulano de tal, pelo crime tal, mas pode ser solto mediante pagamento de fiança. Aí passa um estranho e paga a fiança. O pessoal chega lá e diz: você está livre porque alguém veio aqui e pagou a fiança por você. É só você assinar esse termo. E ele diz: não vou assinar o termo. Ô amigo, eu vou repetir, acho que você não entendeu. Você está preso, tem que pagar a fiança. Alguém passou e pagou a tua fiança. É só você assinar o termo. E aí você vai sair dessa cela? Não, eu não quero. Pode acontecer isso? Pode. A Jaque também fez direito, né, Jaque? Pode acontecer isso. Pode acontecer isso. Ele está indiretamente rejeitando. E para nós cristãos, qual é o termo? Qual é o nosso termo que a gente tem que assinar, já que Jesus não nos resgatou com coisas perecíveis, com prata e ouro, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, já que Jesus nos resgatou, Ele pagou o preço, Ele pagou a nossa soltura. Qual é o termo que a gente tem que assinar? O termo é o seguinte: ele está em duas cláusulas. Uma se encontra em Romanos, capítulo 10, 9 e 10, e diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Segunda cláusula da sua soltura, João 1,12. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então Jesus, ele já
pagou por essa nossa libertação do pecado. Mas agora você tem que aceitar o seu termo, assinar esse termo, declarando que Jesus é o teu Senhor, declarando que Jesus é o teu Salvador, declarando que você é dele, aceitando esse pagamento que ele fez pelo seu pecado. Uau! Você entende isso? E aí, vai assinar esse termo ou não? Vai assinar esse termo? Quem assina esse termo, quem reconhece que é Jesus Cristo que é o Senhor, quem reconhece que Jesus Cristo é o Salvador, e faz isso de verdade, passa por essa experiência do novo nascimento, o Espírito Santo de Deus passa a morar no seu coração. E você começa a ter o desejo de uma mudança de vida. Você quer saber se você realmente nasceu de novo, se você realmente foi salvo? Analise se você tem vontade de mudar, vontade de ser transformado, vontade de se afastar do pecado. Porque quando o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro do seu coração, começa a surgir o desejo de ter uma vida transformada. Esse é o poder do Senhor sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. E talvez você diga, mas eu ainda não nasci de novo, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, eu não assinei esse termo, eu não tenho sentido, mas hoje eu reconheço Jesus, então hoje mesmo entregue a tua vida para Jesus. Hoje mesmo reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Abra a tua boca, como nós lemos ali em Romanos, abra a tua boca e confesse, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Senhor, eu aceito que tudo isso é verdade, que você morreu pelos meus pecados. Senhor, eu reconheço que eu era um pecador condenado ao inferno, mas você morreu na cruz, Jesus, para me salvar, e agora eu posso ser salvo, eu posso ser perdoado, porque você trocou de lugar comigo, Jesus. Reconheça isso hoje. Admita isso hoje. Meu Deus do céu. Aleluia. Logo, Jesus nos substituiu, recebeu sobre si o castigo dos nossos pecados. Jesus recebeu sobre si a morte que era a nossa morte. Agora, o que seria esse não assinar, o não aceitar a fiança? Seria o que entendemos aqui em João 16, 8 e 9. João 16, 8 e 9, essa eu vou ler na nova versão, Nova Almeida atualizada, NA. Diz assim: quando ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus está falando sobre o Espírito Santo. E ele diz, do pecado, porque não creem em mim. Os pecados foram perdoados, mas tem um pecado específico que pode realmente condenar a pessoa ao inferno. Do pecado porque não crê em mim. O pecado de não crer em Jesus Cristo. A pessoa que não crê em Jesus, que não tem a sua fé em Jesus, ela está condenada. Pastor, mas e aquela pessoa lá de não sei de onde, que nunca ouviu falar sobre Jesus? Deus é um juiz justo. E de alguma forma essa pessoa teve algum toque, a Bíblia diz que a própria natureza fala do Senhor, alguma coisa aconteceu, mas eu tenho certeza que o meu Deus fará um juízo justo. Aleluia. Eu não sei como, mas Ele vai fazer um juízo justo. Eu confio na justiça e na santidade do Senhor, amém? Agora, também você pode ir lá pregar, para essa pessoa, em nome de Jesus, aleluia. Ô glória, aleluia. O pecado de não crer em Jesus é a pior coisa que existe. Porque você imagina que Ele fez tudo isso para nos salvar. E aí a pessoa simplesmente não crê, simplesmente não acredita, simplesmente renega. E talvez alguém meio malandrinho possa dizer o seguinte: bom, se Jesus já pagou por todos os pecados, eu posso cair na gandaia geral. Posso viver do jeito que eu quiser. Eu posso pecar, porque Jesus já pagou todos os pecados e Deus não vai castigar de novo o mesmo pecado. Sua observação está parcialmente certa e 100% cheia de malandragem. Não é bem assim que a coisa funciona. Primeiro porque esse pensamento já mostra que você tem que refletir nessa sua salvação aí, para ver se você realmente entregou o coração para Jesus. Não é normal alguém que entregou a vida para Jesus ainda ter tanta malandragem no coração, não é normal. Então reflita se você já entregou o coração para Jesus de verdade.
A segunda coisa é o seguinte: se Jesus já te perdoou de todos esses pecados, será que não deveria existir no teu coração amor ao teu Salvador e gratidão por tudo que Ele te fez? Outra observação: se o Deus Todo-Poderoso oferece o caminho da santidade em sua eterna sabedoria, será que ser santo não é muito melhor do que ser pecador? Pensa um pouco sobre essas coisas. Mas eu te digo mais: se uma vez que você foi salvo, você quiser renegar o Senhor Jesus e desejar voltar aos velhos pecados, todo respeito, é o que a Bíblia diz, ela fala que é como a porca lavada que volta a se revolver na lama. E a Bíblia, está escrito na Bíblia, versículo, ela diz que é como o cachorro que volta a comer o próprio vômito. Então a pessoa que ela começou a andar com Jesus, mas ela não quer mais Jesus e volta a fazer exatamente as mesmas coisas, isso é muito ruim. E infelizmente, às vezes algumas pessoas fazem, elas estão numa situação difícil, às vezes é uma situação de enfermidade, às vezes um problema familiar, e elas dizem: Senhor, me ajuda que eu entrego minha vida. E aí a ajuda vem, o emprego vem, o familiar é curado, a dívida é paga, e alguns dizem assim: bom, agora eu já consegui o que eu queria, vou voltar para a minha velha vida. Isso não condiz com o caráter de uma pessoa cristã. E te digo mais, a Bíblia faz um alerta, porque Deus sim, Ele é muito, muito, muito amoroso, mas o Senhor também é muito correto naquilo que Ele faz, e Hebreus 10, 23 a 29 nos diz assim, esse texto é muito interessante, a partir do versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Então, o evangelho que você ouviu, você tem que guardar, cuidar dele. Pois quem fez a promessa é fiel. É o Senhor Jesus que prometeu. Ele vai vir nos buscar e vai estar conosco. Cuidemos também de animar uns aos outros. Ou seja, o teu chamado não é só para guardar a fé para ti, também é de anunciar lá fora, mas também é de ajudar os irmãos que estão aqui. Então dá uma olhadinha para essa pessoa tão linda e cheia do Espírito Santo do teu lado e diz para ela assim: persevera, não desiste, estou contigo. Dá uma olhadinha para ela: estou contigo, vamos lá, segue em frente. Eu vou te ajudar, diz para ela: eu vou te ajudar. Mas só fala aí se for verdade. Eu vou te ajudar, conta comigo. Porque está escrito: cuidando também de animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Olha o 25. Não deixemos de congregar. Sabe o que é congregar? É se reunir como igreja. Então agora você vira para o outro bonito que está do outro lado, que você não falou ainda, e diz assim: está escrito para não parar de se reunir com a igreja. Como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. Admoestações é quando você manda aquela mensagenzinha tão amável assim: oi, irmão, paz, saudade de ti, não te vi ontem no culto. Né? Você dá aquela incentivada: ô irmão, senti sua falta na célula. Você está admoestando ele. Ainda mais agora que vem que o dia se aproxima. Porque olha o versículo 26, acho que está aqui no telão também. Tá, meu Deus do céu. Gente, o que é isso? Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Então, uma vez que Jesus te salvou, lute contra o pecado. Não esvazie o que Jesus fez por ti. Você imagina que eu vou lá na delegacia, pago a fiança para soltar alguém que está preso, por exemplo, por roubo, né, e a pessoa sai da cadeia por causa que eu paguei a fiança dela e rouba a primeira casa que tem. Eu vou pensar assim: sem vergonha, acabei de te soltar. Entende isso? Jesus morreu por você. Agora, se você está dizendo assim: poxa, pastor, mas e agora? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu voltei para os mesmos pecados. Pastor, eu estou lascado. Deixa eu te dizer, se você ainda consegue se arrepender disso, é porque o Espírito Santo ainda está ministrando no teu coração. E se o Espírito Santo ainda está gerando em você o arrependimento, tem esperança.
A partir do ponto que a pessoa não tem mais arrependimento de nada, que o Espírito Santo já foi embora. Porque é o Espírito Santo que traz arrependimento. O coração humano traz remorso. Quando nós olhamos para Judas, a gente vê que ele sentiu remorso, foi lá e se forcou. Quando a gente olha para Pedro, a gente vê que ele chora com aquele arrependimento profundo, ele se arrepende. E a prova do seu arrependimento é que ele se torna depois um grande homem de Deus. Então, se você entregou a vida para Jesus, mas voltou aos velhos pecados, e hoje você está se sentindo arrependido, é porque o Espírito Santo está falando contigo ainda. E aonde há o Espírito Santo, ali existe esperança. Se você está sentindo agora queimar o arrependimento do Senhor e pensando, o que eu fiz da minha vida? Se agora é por causa que o Espírito Santo está dizendo para você, volta para casa. Talvez hoje você está dizendo assim, os empregados do meu pai estão melhores do que eu. E eu aqui tentando comer a lavagem do porco e nem isso eu consigo. Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer, pai, trata-me como um dos teus empregados. E o pai diz o quê? Filho, toma um anel em teu dedo, uma sandália em teus pés. Empregados, matem a novilha cevada, porque meu filho estava morto, mas agora ele está vivo. Se hoje o Espírito Santo de Deus está gerando arrependimento no teu coração, é porque Ele preparou essa noite da ressurreição de Jesus, para a tua ressurreição, para que você que estava morto possa ressuscitar, aleluia, glória a Deus. Hoje é o teu dia, Jesus preparou essa mensagem para você. Hoje é o dia da tua reconciliação com Jesus. O texto segue falando sobre isso, se você quiser ler depois. Para encerrarmos, nós vimos por que a morte, nós vimos por que Jesus, e agora nós vamos ver o seguinte, por que a cruz? Por que a cruz? A cruz era a forma que os romanos usavam para punir as pessoas, uma das formas mais dolorosas. Era um outdoor do terror, eles colocavam perto das estradas, eles colocavam perto das montanhas, para que quem passasse olhasse o anúncio. O que os romanos transmitiam era o seguinte, é isso que acontece com os inimigos de Roma. Era um anúncio. A pessoa agonizava ali até ficar sem ar, e ela era afogada nos próprios líquidos do seu corpo. Naquela posição, começava o plasma do sangue se separar, os alvéolos do pulmão começavam a romper, aquele líquido começava a entrar dentro do seu pulmão. E aos poucos a pessoa tinha que se firmar nos seus pés e tentar levantar um pouco para pegar um pouco de ar. Mas os pulmões iam se enchendo de líquido, a ponto que a pessoa ficava ou asfixiada ou afogada naquele líquido. Quando eles vão furar o lado de Jesus depois, diz que ali sai então água e sangue. Na verdade era já o líquido que o sufocava. E o restante do sangue que ainda restava ali possivelmente no seu coração. Jesus morreu ali. Aquele era o instrumento de maior morte, dor e tortura que existia na época. Mas não era só isso. Esse era também um instrumento profetizado pela lei já em Moisés, que dizia, maldito aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 3:13, fazendo referência ao Antigo Testamento, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele em si próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Olha que interessante, João 3:14 até 16. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, o povo havia pecado, Deus mandou cobras, serpentes picarem o povo, mas Deus disse, faz uma figura de uma serpente de bronze, coloca numa estaca, numa madeira, levanta ela.
pecado pendurado na madeira. E quem olhar não vai morrer pela picada da cobra. Cobra simboliza o pecado. E talvez você diga assim, mas isso não faz sentido. Jesus na cruz simbolizava o meu e o teu pecado. O meu e o teu pecado. Então nós que fomos picados pela essa serpente do pecado, temos que olhar agora para Jesus na cruz, crendo que o meu pecado está lá. E se eu crer nesse Jesus, essa picada, esse pecado não vai me matar. Então você nunca mais vai ler esse versículo do mesmo jeito. Ele diz, e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que de qual maneira foi? Da maneira de colocar no madeiro. Que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A cruz não foi um plano B. A cruz já estava planejada e já estava profetizada há muito tempo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o 20, diz, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado em nossos dias. A cruz está cravada fora do espaço-tempo, e Deus já havia decidido morrer para nos salvar antes mesmo de criar essas coisas. Por isso, eu quero contar para você que a cruz está vazia. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Ele é o Rei. E você hoje tem a oportunidade da salvação. Você hoje tem a oportunidade de aceitar esses termos da fiança. Porque ao condenar Adão, ele permitiu que sejamos salvos em Cristo. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E se você pode, se coloque de pé. Essa é a noite que o Senhor Jesus preparou para a tua salvação. Essa é a noite que o Senhor Jesus preparou para a tua reconciliação. Você pode receber a paz. Se hoje você está sentindo arrependimento, é porque o Espírito Santo está agindo no teu coração. Eu posso sentir o Espírito Santo gerando arrependimento nos corações. Por isso eu quero convidar você. Entregue hoje a tua vida para Jesus. Aceite que Jesus Cristo é o único caminho. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a salvação. Ele é o Salvador que nos dá a salvação. Todos nós estávamos condenados. Mas aos poucos, cada um de nós foi reconhecendo, abrindo a boca e dizendo, é verdade. Eu admito que Jesus Cristo é o Salvador. Eu admito, eu reconheço que isso é um fato imutável. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Aos poucos, cada um de nós foi abrindo a boca e dizendo, Jesus me salva, Jesus me salva. Cada um de nós foi fazendo isso de diferentes formas. Alguns de nós fizeram isso, mas se afastaram, se desviaram e um dia disseram, Jesus, eu me afastei, mas agora eu volto para casa, trata-me como um dos teus empregados. Eu quero convidar você a entregar hoje o teu coração para Jesus. Se você tem sentindo dúvidas, você fica pensando, mas será que eu já estou salvo? Eu quero dizer para você que o que Jesus fez na cruz tem poder para apagar os teus pecados e te salvar. O que Jesus fez na cruz tem poder para mudar a tua história, para limpar a sua vida. Você quer entregar o coração para Jesus hoje? Você quer voltar para Jesus hoje? Você que estava de alguma forma afastado, desviado, você quer voltar para Jesus hoje? Vamos valorizar o que Jesus fez na cruz por nós?
Se você hoje, você quer dizer, eu aceito, é verdade, Ele pagou a fiança para mim, eu quero assinar. Onde é que eu assino? Onde é que eu assino aceitando que Jesus me pagou para me libertar? Onde eu assino? Eu quero te ajudar. Se o Espírito Santo está ministrando isso no teu coração, por favor, você que quer entregar a vida para Jesus, você pode fazer essa oração dizendo assim, pode repetir, eu falo, você repete. Senhor Jesus, eu quero convidar você a fazer isso com coragem, com ousadia, dizer, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu reconheço que não tem outro jeito, não tem outro caminho, é só você, Jesus. É só você, Jesus. Eu não mereço, Jesus. Eu estava condenado, Jesus. Diga assim, hoje eu te recebo, hoje eu te reconheço como Senhor e Salvador, como único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador. Eu renuncio às trevas, eu te recebo, Deus, como meu Pai. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, vem morar no meu coração. Você que estava afastado, você que estava desviado, você pode repetir essa oração dizendo assim, Senhor Jesus, eu andei afastado de Ti, mas hoje, o Espírito Santo fez eu me arrepender. Eu estou voltando para casa, Jesus. Estou voltando para casa, meu Pai. Perdoa os meus pecados, Jesus. Me dá vestes brancas, Jesus.